E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui com o Nino, ele é um profissional aí que conhece muito de jingle, já fez algumas campanhas importantes aí, ele vai ter oportunidade de explicar um pouquinho mais para vocês. Esse bate-papo de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a importância do jingle, como é que se faz um bom jingle, quais são as tendências de jingle aí para as campanhas políticas, porque eu acho que o jingle é uma forma muito natural, uma forma muito interessante de você convencer o eleitor, de você entrar na cabeça do eleitor quando você tem uma música marcante, quando você tem algo que conta a história da cidade, conta sobre as suas propostas. A gente teve a oportunidade de participar de uma campanha com o Nino, né? E ele é o mago dos jingles, manda muito bem. Os jingles dele a gente canta até hoje aqui, a gente está em outra campanha agora, a gente ainda canta nessa campanha os jingles da campanha de 2016. Isso é verdade. Isso significa que o jingle é bom e ficou na cabeça até hoje. Nino, que você, que é um cara experiente na área, acha que um jingle tem que ter para ser bom, para conquistar as pessoas? Então, o jingle, a importância do jingle, ele mais do que, eu acho que o número, a proposta do candidato, eu acho que ele tem que ter justamente a emoção da campanha, né? Quando você compõe um jingle, você tem que já saber qual que é essa emoção, qual que é, vamos supor, você vai fazer uma campanha que é de continuidade, você saber que as pessoas vão querer votar naquele candidato porque elas estão gostando do que está acontecendo, né? Se é uma mudança, você usar um ritmo, uma melodia, uma coisa que propõe uma mudança realmente. Então, é uma série, você pega a música, ela tem esses elementos, né? Ela tem o ritmo, ela tem a melodia e ela tem a harmonia. Então, a gente tenta, nesses elementos, unir com a proposta do candidato, dar um ritmo ideal, adequado àquela campanha, né? Se é uma coisa que precisa, que é urgente, então você joga para um ritmo mais acelerado, mais de uma coisa pulsante, e assim como a melodia também, que essa melodia ela vai junto, é ela que vai ficar na cabeça do eleitor, é dela que você falou, Thiago, que fica, né, que é a impressão que foi feita através da música para a campanha e para o candidato. Pois isso aí é bem importante, né? Porque ela vai dar, da mesma forma que o jingle, a música, ela vai dar leveza para a campanha, porque não tem aquela, né? Ele não precisa ter aquela carga que uma campanha tem, aquele embate. Ele dá leveza, mas também dá alegria, ele dá pulsação, dá. Então o jingle ele é o que acho que é o que contrapõe a batalha. Bacana. É meio que uma questão do jingle trazer o sentimento social para dentro da comunicação do candidato, é isso? É como se a música isso. E a gente conseguisse exprimir esse sentimento. Exato. E se a gente tem que sempre lembrar, né, quem está ouvindo, como que isso chega, né, porque ele vai chegar junto com as cores da campanha, com o sentimento da campanha. Então a gente tem que estar sempre pensando nas pessoas, nos eleitores, como que eles vão ouvir aquilo. Então muitas vezes a pessoa fala, eu quero um chiclete, e às vezes não é uma questão de fazer um chiclete, de incomodar as pessoas com uma coisa, né? Você tem que fazer sim uma coisa que pegue, que fique, mas que agregue, e não só que uma lavagem cerebral que vai embutir ali o nome e o número do candidato para ele votar. Isso aí, esse respeito com o eleitor tem que haver desde o princípio. Essa é uma coisa que eu queria te perguntar. O que você acha que funciona mais para se transformar um bom jingle? Necessariamente a gente precisa pegar um hit do momento e compor ali uma paródia com o que o candidato quer passar através da música, ou construir uma melodia do zero, tentando trazer todo esse sentimento, é o ideal? A gente viu uma do Psirico, que teve em várias eleições. Toda eleição tem umas músicas do momento, as músicas do verão meio que voltam na eleição com a letra do candidato, né? O que você acha disso? Como é que funciona? Pois é, a paródia já é uma coisa bem delicada, né? Porque a paródia, a maioria delas não são autorizadas, não são
Então, eu acho que o candidato que ele busca a paródia, ele tem um risco ali de não estar sendo autêntico. Se não está sendo autêntico na campanha, ele passa dúvidas de como vai ser né, a sua gestão, caso seja eleito. Então, eu acho que as músicas de sucesso, os hits, eles devem servir como referência. Então, vamos supor, você tem uma música que está fazendo muito sucesso na época da eleição. E então a gente usa muito músicas de sucesso como referência. Vamos pegar o mesmo ritmo, vamos pegar o mesmo timbragem, por exemplo, instrumental. A música os Pão Sertanejo Universitário, que tem aquela sanfona, tem aquele violão, tem aquela batida ali. A gente pega todos aqueles elementos, pode até ficar um pouco parecido, mas a gente tenta, né? Primeiro, porque a paródia é uma coisa, o plágio é outra, né? Então a gente tem que e a paródia ela tem sempre uma disputa aí de direitos autorais que não pode, e esse ano eu não sei como é que tá, mas eu sou contra fazer paródia. Eu não acho que agrega ao candidato. Então eu sempre, quando me pedem, eu converso a respeito. Às vezes a gente produz paródias, mas eu converso a respeito. Eu acho que o original é sempre mais adequado, mesmo ele tendo como referência uma música de sucesso ou um artista de sucesso. A gente tem, quando eu falo timbragem, até de cantor. A gente tem um casting de cantores no Brasil. Então, vamos supor, preciso de uma música com a voz do, sei lá, do Gustavo Lima. A gente vai buscar isso, né? Dá aquela impressão. Às vezes precisa ser cover, mas que tem aquela energia ali, que vai ficar legal, uma coisa criada como se fosse para o Gustavo Lima cantar. Então, você pega um cantor que se assemelha, entendeu? Então, são vários fatores aí que eu sempre vou achar que a música de sucesso ela tem que ser uma referência e não uma cópia. Nino, você sabe que eu e Gabriel aqui, nós somos seus fãs, a gente comenta muito de você, dos jingles que você criou, alguns que a gente já pesquisou sobre você. Até eu queria esclarecer um pouquinho para vocês. O Nino, na campanha que a gente fez junto com ele, era uma coisa impressionante. Ele pegou a voz da Paulinha para alguma coisa, a Thaís também, a Thaís era editora de vídeo. Tudo se transforma. Ele fazia tudo, ele tocava os instrumentos, fazia tudo. Tipo, uma música inteira ele conseguia fazer numa salinha, ele conseguia resolver, tocava os próprios instrumentos, não é isso, Nino? Quantos instrumentos você toca, Nino? Eu toco os instrumentos de cordas, violão, guitarra e baixo, suficiente para compor e para fazer alguns arranjos simples. E teclado, que é meu instrumento, né, de composição, de arranjo. O teclado ele me permite fazer os arranjos de outros instrumentos. E como eu te falei, assim, eu tenho parceiros, tanto como cantores de outros timbres, apesar de eu cantar também. Ele canta também, meu filho canta. Então a gente tem um time, assim, o nosso home studio é home mesmo, né? Meu filho hoje já está com 15 anos, mas ele grava desde pequeno, assim, tá? E aí, sobre essa questão de instrumentos, né? Os instrumentos que eu não toco, ou vamos supor, eu preciso de um violão clássico, ou alguma coisa mais, igual a gente às vezes grava para a fronteira do Rio Grande do Sul, ou Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, então precisa de uma harpa, uma coisa assim, a gente busca uma pessoa daquele instrumento mesmo, né? Então a gente, na última eleição, eu tenho até no portfólio um jingle que foi feito para Ponta Porã, que o cara queria dentro do estilo deles lá. Então a gente foi buscar um músico de harpa para tocar. Então esse tipo de parceria, né, que a gente faz, vai buscar. Então vamos supor, precisa de uma guitarra muito bem tocada, um instrumentista virtuoso. A gente tem, não vai ser eu toco meu arroz com feijão aqui suficiente para compor e fazer aqueles arranjos ali que a gente trabalhou. Um ótimo arroz com feijão. A gente vai deixar, pessoal, aqui na descrição do vídeo, nos comentários no Facebook, Instagram e na descrição do vídeo no YouTube, o seu contato, né, de telefone e o seu contato de portfólio também, seu link para o portfólio, beleza, Nino? Tá joia. Aproveitando aí esse momento que a gente estava falando, qual é a dificuldade de você gravar um jingle à distância? É tranquilo? Você precisa ir até o local? Dá para fazer isso via Zoom, via internet, conversando com o candidato? Queria aproveitar e emendar nessa pergunta. O que você costuma perguntar para o candidato para você poder desenvolver o seu jingle? Que material, que briefing você precisa? Como funciona esse processo criativo? É isso?
Então, a gente tem várias situações, né? Tem candidatos que já são a partir de agência e já nos entregam o briefing bem detalhado, já o caminho que eles querem seguir, né? Já foi tudo pensado ali e a gente entra para agregar o valor musical mesmo e tal. Mas também a gente entra com, muitas vezes a gente tem parcerias com o candidato, diretamente com o candidato que não tem agência, então a gente vai pesquisar a vida dele, a proposta dele, a cidade dele, né? Porque não adianta a gente querer, sem saber de nada, só vender um jingle, cantar e entregar sem entender qual que é a necessidade, qual que é o que a gente está falando desde o começo, o sentimento da campanha dele, né? Do que ele quer passar. Então, quando é neste caso aí de direto, que não tem agência, é o trabalho de pesquisa, desde o gosto musical, né, da cidade, da região dele, até a história, a gente pegar nem tudo da história, da proposta, é uma coisa muito sonora, então a gente faz a gente propõe alguma coisa dentro do que ele tem, né, então às vezes a gente aprova uma letra antes de gravar a música, falar o que você acha da gente cantar isso aqui que está nessa letra, né? Isso justamente porque às vezes o candidato ele quer colocar, a gente fala lá em Minas, Belo Horizonte dentro de Sabará. Ele quer jogar tudo em 1 minuto, é isso? Exato. Aí a gente fala, não, pô, vamos focar aqui no que vai ser legal para o eleitor, ouvir, cantar junto e tal, e essas outras coisas você fala, a gente monta uma outra peça aí, com um locutor falando, né, com essa música de fundo, mas o locutor falando as suas propostas e tal. Por isso que é importante você pegar esse sentimento mesmo. E aí, às vezes, a gente estudar até o adversário, a gente tem que estudar muitas vezes. Essa questão da música de fundo que o Nino falou agora, pessoal, quando a gente procurou o Nino para fazer uma parceria aqui com alguns candidatos que a gente está trabalhando, ele nos comentou sobre um trabalho de identidade musical da campanha. Eu acho que a gente já conhecia o trabalho do Nino, a gente adora o trabalho dele, como o Thiago já falou. Inclusive, a gente vai botar no meio dessa conversa alguns jingles seus aí, que são muito bons. Aquele de Ribeirão, que tem o pessoal cantando dentro de um barzinho, é um samba, é uma coisa fantástica. É um jingle fantástico mesmo. Não vou esquecer dele, com certeza. Foi bem legal mesmo, aquele momento ali da campanha, aquela alegria que passou, né? Era um momento ali, eu acho que, se não me engano, já era uma reta final ali, então estava com aquele sentimento não de vitória, mas de que a campanha foi bonita, né? A letra era Ribeirão, minha cidade, minha paixão. Como é que era? É mais... Te quero bem, te quero em boas mãos. Não, esse daí não era... lá no bar era o samba da habitação, se não me engano. Samba, falava sobre a habitação, né? Eu tenho um sonho que posso realizar, uma casa bem bonita. Eu não lembro a letra. Mas a gente bota para o pessoal assistir. Não tem problema, nós vamos rodar na tela. Eu tenho um sonho que eu quero realizar, uma vida mais tranquila, casa boa pra morar, arcos musicais, tudo funcionando bem, sorteio aberto a todo mundo, chance pra você também. Hoje Nogueira, casa em nome da mulher, cota pra deficiente, é isso que o povo quer. Hoje Nogueira, vou botar de coração, é o melhor pra Ribeirão. 45! Eu tava falando da questão da identidade musical. Verdade. Como é que funciona? Qual é a Primeiro, diferença? O que é isso e como é que funciona? Qual é a diferença? Talvez as pessoas tenham muito claro em mente o que é um jingle. Para nós, que estamos produzindo toda a comunicação da campanha, a identidade musical é muito importante, mas queria que você explicasse para quem está nos assistindo essa diferença entre jingle e identidade musical e como as duas coisas podem ser usadas na campanha. Então, no caso do político, da campanha política, normalmente eu retiro a identidade musical do próprio jingle. É como se fosse um slogan sonoro, né?
São algumas notas ali que provavelmente a pessoa vai ouvir e vai lembrar do nome do candidato. Então, assim, só com aquelas poucas notas ali pode ser solado por um instrumento e tal. Então, isso vai sendo aplicado nas peças. É como se fosse um slogan ou as cores mesmo da campanha, né? Então, ela vai dando esse tom aí. Mas, normalmente, em campanha política, eu tiro essa identidade do jingle. Então, vai ter, no refrão ali, tem aquelas notas que a gente vai falar, pô, essa é a identidade musical. Então, uma passagem, quando tem TV, por exemplo, ou mesmo no rádio, uma passagem de um quadro para outro ali, aí você tem aquelas notinhas tocando ali para fazer lembrar, né? Isso Transições, vinhetas de som, é a trilha de fundo, que às vezes o candidato está falando e aquela trilha está rolando no fundo. Tudo isso é entregue na identidade musical, é isso? Isso. Na verdade, isso que eu estou falando, essas notas dessa marca, esse seria um pacote com essa identidade musical. Aí, o que acontece? A gente vai pegar essa música, esse jingle, que já é uma marca, né, que a gente vai fazer, e aí vai desenvolver as trilhas. Vamos supor, o jingle vai ter no jingle principal, se eu pegar, por exemplo, o jingle de Ribeirão, o jingle principal de Ribeirão, que você citou, ele tem uma parte que é essa primeira que você cantou aí, que você lembrou da letra, né? Ribeirão é minha cidade, é mais que paixão, te quero bem, te quero em boas mãos. Isso é uma introdução que ele tem uma emoção, está falando da cidade, mas também foi uma parte que ela não foi tão usada ali, porque você tem um tempo ali para... Aí ele já entra, Duarte Nogueira, tem história, tem tradição, aí você já está marchando ali para a campanha de fato. Duarte Nogueira, tem história, tem tradição, é gente da gente, é experiente, tem amor por Ribeirão. Nogueira é homem de palavra, Nogueira pode confiar, Nogueira perfeito, chegou a hora de mudar. Vamos com Nogueira, 45 é Nogueira, é mais preparado, é homem sério, sabe trabalhar. Então, um jingle, a identidade musical, se a gente pega uma campanha majoritária com TV, por exemplo, é importante fazer um jingle com esses... que você possa fragmentar né, uma parte de introdução para algumas coisas, e aí, quando você usou aquilo ali, uma parte dessa ela pode ser só instrumental, que a pessoa já vai ter ouvido aquilo ali cantado, e ele vai estar ouvindo, vai estar dando essa identidade, né? Então, às vezes, é a mesma coisa, mas só que com uma orquestra. Um instrumental sem bateria, né? Mas tá ali orquestrado e tal, e tá dando aquele sentimento ali que, né? Ou mesmo, vamos supor, você pegar um coro infantil ou uma coisa ali, um assovio, né? Você vai assoviar aquela marquinha ali do jingle, e isso isso sendo bem usado, ele vai marcar, vai ser marcante, né? Não sei se eu fui claro. Foi sim. Queria emendar essa pergunta te perguntando com relação a gravar de um mesmo jingle em mais de um ritmo. Você acha que vale a pena? É bacana? Não se usa mais? Como é que funciona isso? Eu acho bacana. Eu acho sempre válido. Claro que vamos pensar aí em campanha com TV, ou né, uma campanha que tem um tempo maior, porque... você faz o jingle principal, você tem que trabalhar um mínimo dele, né? Se fizer um jingle e tiver na semana seguinte, você já jogar uma outra versão, você não deu tempo de assimilação daquele jingle. Mas então, quando você tem o tempo, quando você, né, tempo de TV, de rádio, de rua, sei lá, aí, justamente para não cansar, a pessoa já ouviu aquilo ali, quando você entra com uma nova roupagem, né? Vamos supor, o jingle ele é um axé, sei lá, aí você já entra com um ritmo mais pop ali, a pessoa já ela tende a
a não cansar, né? Não cansar do jingle. Normalmente a gente faz jingles em versões, até 2, 3 versões do mesmo jingle, para ter essa possibilidade de alternar, de não cansar. Porque, por melhor que seja uma música, quando a gente ouve no rádio 1 milhão de vezes, você vai até achar ruim, né? Você vai falar, não aguento mais essa música. Então, isso é importante. Quanto mais ou menos custa um jingle no mercado hoje, Nino? Um bom jingle. Gabriel, aqueles de R$200 não conta. Não, é porque isso varia tanto, assim. Inclusive, né? Mas não é para todo mundo. Aí é sacanagem. Isso vai variar bastante, sabe? Porque o que acontece? A gente tem que ver uma campanha de vereador e deputado estadual, a gente tem, não dá para cobrar igual uma campanha de senador ou de presidente. Também não dá trabalho igual. Pois é. E até a abrangência, igual na publicidade, né? Você vai fazer uma peça que vai para uma cidade ou uma região de interior, ela tem um custo. Quando vai para uma São Paulo, ela tem outro. Se ela vai para o Brasil inteiro, ela tem outro, né? Porque a gente tem que mensurar isso para poder precificar. Mas, assim, se for falar em valores mesmo, a gente tem a partir de R$3.000 um jingle basicão de vereador de interior, por exemplo. Entendeu? E aí vamos falar em prefeito de interior. Aí varia. Você pode ter de 4.500, aí o pessoal entra em contato com você, qualquer coisa também. Isso. E a gente faz justamente, para precificar, a gente faz justamente, tem que entender qual que é a campanha, né? A gente está vendo agora que eu estou precisando ver se vocês já souberem, talvez vocês já saibam sobre essa lei, sobre a utilização do jingle em carro de som. Parece que está vetado isso? Não acho que está vetado, não, mas tem um horário certo para acontecer, mas ainda pode acontecer. Mas isso a gente bota até aqui embaixo numa legendinha para confirmar essa informação para quem estiver assistindo a gente. Ok, porque as pessoas, eu estou conversando muito hoje mesmo, eu já conversei com um candidato, ele me pedindo para melhorar preço, justamente por causa disso. Pô, você podia melhorar seu preço aí, porque eu não vou poder usar o jingle e tal. Aí eu vou ter que explicar a questão do custo de produção, que é o mesmo. Que ela começa a ver. Veja bem, deixa eu te explicar. Exatamente. Tem, né, a gente, é lógico que a abrangência, a utilização, ela é importante na hora de precificar, mas a gente é a mesma peça, né? Então, é importante a gente explicar para quem contrata que a gente usa a força máxima aí de produção. Às vezes, o cara, eu tô com, por exemplo, um jingle de 3.000, eu não vou conseguir usar os cantores, o time de ponta, né? Tem cantor solo que só ele vai custar isso, vai me cobrar 3.000 só para pôr voz no jingle. Então, às vezes, a pessoa fala, eu quero um jingle assim, com uma voz tal, eu vou buscar essa voz. A gente grava jingle, para você ter uma ideia, um dos cantores que gravam para a gente, está no nosso portfólio, é o Play. O Play, ele é cantor do Jota Quest, do back vocal do Jota Quest. É um cara que, não sei hoje quanto está cobrando, porque há muito tempo que a gente não grava com ele, mas é um cara que cobra pelo menos uns R$1.500 para pôr a voz dele, né? Então, a Adriana, que também já cantou no Jota Quest, é uma cantora fantástica, não é uma cantora né, que tem um preço baixo. Então, a gente procura trabalhar com músicos e cada um tem seu preço, né, cara? As coisas podem variar. Isso. É o custo de produção que tem essa margem grande, né, de variação. Uma coisa, você ligou para o profissional do celular e falou, tô precisando de um jingle, não tem como fazer de hoje para amanhã, e ele faz, se ele te cobrar R$200, está bem cobrado. Mas agora, se ele for fazer uma pesquisa, for ter um trabalho, vou te entregar um trabalho consistente, o que demanda tempo para ser produzido, aí vale a pena pagar, e pagar bem mais do que isso, porque acho que um bom jingle
não vou dizer que ganha uma campanha, mas ajuda a ganhar uma campanha, que é uma beleza, né? Quando todo mundo canta o jingle, quando todo mundo repete ele, é uma coisa que movimenta, faz as pessoas lembrarem do candidato, traz emoção. E a gente já teve até assim, os feedbacks de quem não levou, quem não se elegeu, mas de falar assim, nossa campanha foi linda, o jingle é maravilhoso e tal. Então, quer dizer, depois de não ter concretizado a eleição daquele candidato, ainda assim a gente receber esse retorno. Falar, a campanha foi linda, o jingle fez com que a campanha, né, fosse bonita e tal. E esse feedback acontece muito. Quer fazer mais uma pergunta para gente terminar? Cara, eu queria que você comentasse... Posso? Pode, vai. Eu queria que você comentasse se você tem algum jingle que para você é o melhor ou que te marcou de alguma maneira. Pode ser um seu. E pode não ser também. Você que manda. Dos que a gente fez, eu acho que um dos que mais marcou, que foi um jingle que foi de autoria da Liara, a gente produziu, eu e ela, e na época a gente trabalhava num outro estúdio, que foi o jingle da campanha de senador do Zé Alencar, que foi vice-presidente da República. Então, o jingle do Zé Alencar, para a gente, é uma peça assim, histórica. Foi em 1998, é um jingle que... E ele teve uma virada, porque antes disso, vou falar de um jingle, posso falar rapidinho? Pode, claro. Em Minas teve um jingle numa eleição, sei lá, acho que 94, que ficou muito famoso, que era do Eduardo Azeredo. E ele era assim, pode pôr um X no lugar certo, Eduardo Azeredo para governador. E esse jingle não é nosso, é um jingle que assim, fez muito sucesso. Então, quando a eleição, veja bem, a eleição era para colocar um X, não tinha essa questão do número. Você não precisava pedir para o eleitor decorar aquele número ali. Então, quando a gente começou a fazer... Quando chegou em 98 que precisava ter o número, a gente fez um jingle que foi muito famoso nessa campanha, porque ele falava o número. E tinha o Itamar Franco, né, que era candidato, e o Zé Alencar, também é do PMDB. Então, a gente criou o 15 do Zé Alencar, é o 15 do Itamar. O 15 de Zé Alencar é o 15 de Itamar. É com o 15 que eu vou, número 15, meu senador. O 15 de Zé Alencar é o número 15 pra ganhar. É com o 15 que eu vou, número 15, meu senador. É com o 15 que eu vou, número 15, meu senador. Quando se fala em trabalho, tem que falar Zé Alencar. Quando se fala em Minas, tem que falar Zé Alencar. Quando se fala em Senado, tem que votar Zé Alencar. É 15! Minas, levanta sua voz com o meu senador Zé Alencar. E isso aí foi um sucesso absurdo e, assim, isso pra gente é uma marca muito legal. A Liara recebeu flores do Zé Alencar, porque foi uma coisa... E saiu muitas matérias de jornal falando que o jingle tinha sido fundamental ali para a campanha, então foi bem legal. E outros jingles que a gente fez muita coisa de senador, né, de Hélio Costa, a gente fez o Quércia em 2010, que depois no final ele teve que abandonar a candidatura ali por causa da doença. A gente fez o Afif em São Paulo, que foi bem legal. São Paulo quer um homem batalhador, é 252, Afif senador. Esse jingle, eu não morava em São Paulo, mas me falaram que também ele foi bem tocado e bem aceito. E os que não são nossos, eu acho que os de 89 ali, do Ulisses, né? Bote fé, no velhinho, que velhinho é demais. Esse jingle é bem legal. O Lula. Lá, inegável que Lula lá também, é um jingle todo mundo conhece. Fortíssimo. Então, a gente vai... Eu acompanho muito os jingles do Nordeste para governador, assim, tem uns caras muito bons que fazem lá. A gente faz algumas coisas para o Nordeste também, para o Maranhão. Fez algum jingle para aqueles paredões de som no Maranhão? Eu acho aquilo fantástico, cara. Não, a gente... não fiz. A gente fez dessa última campanha em 2018, pela primeira vez no Maranhão, a gente fez um candidato a deputado federal que estava com o Flávio Dino, então citava o Flávio Dino no jingle. Tá?
Então, mas foi nossa entrada ali no Maranhão, foi 2018. Bacana. A gente estava perguntando isso porque uma pessoa estava comentando com a gente que às vezes tem disputa de jingle no paredão, eles fazem tipo um evento lá para promover os jingles. Isso é muito legal. Mas ali é igual eu tô falando, entrar ali é difícil, porque o pessoal é muito competente e eu fiquei muito satisfeito de ter sido chamado para fazer. Fizemos um jingle legal e tivemos um feedback que foi o cara se elegeu e que o jingle foi bem legal na campanha. Eu acho que Deus pegou o Nordeste, botou a mão e falou: esses daqui vão ter talento para comunicação política, porque é impressionante como tem gente boa no Nordeste produzindo comunicação política de um jeito. Grandes marqueteiros aqui no Brasil, vários vieram do Nordeste. Acho que lá é um polo de cultura muito forte, que eles sabem transmitir muito bem isso, né? Gosto muito da cultura do Nordeste, da forma que eles fazem comunicação política. Eu também sou fã. Ceará, eu já tive a oportunidade de trabalhar lá para o Cid Gomes, foi em 2006. Não fiz o jingle principal dele, mas a gente fez vinhetas, fez algumas versões do jingle. Era uma campanha, se não me engano, era do Duda Mendonça, não tenho certeza, mas a gente fez, assim, é um pessoal realmente muito bom. Esse pessoal do Paraíba também, para jingle, é sensacional. Tem um autor de jingle lá, que eu esqueci o nome dele, mas, assim, fantástico, que são os melhores jingles do Brasil, assim, na minha opinião. Eu busco muita referência. A gente busca referência na música, mas busca nos caras que fazem isso, né? Eu tenho muito tempo de jingle, mas, assim, tem gente com muito mais experiência e a gente vai lá, vai pesquisando, vai aprendendo, né? Isso é sempre importante. Legal. E aproveitar, vamos fazer uma brincadeira aqui. Tipo, eu vou botar um jingle que eu acho muito bom aqui no final desse vídeo, que é um jingle do Freixo, no Rio. Tem vários cantores cantando. O do Sérgio Cabral também é muito bom, mas eu vou ficar com o do Freixo, que é mais recente. Você, tem algum jingle na sua cabeça que você goste? Cara, eu vou escolher um jingle de Ribeirão que eu gosto para tocar. Fechou, a gente bota aí no final. Você quer indicar algum? Que a gente bote um vídeo aí de um jingle que você goste? Pode ser meu? Pode, claro. Eu já escolhi um seu. Eu citei esse do Afif, eu não sei se vocês conhecem. Se não conhecer, é bom que passe a conhecer. Então, esse do Afif eu acho legal, porque foi um jingle, que é uma campanha que foi do Braga também, e eu tenho até hoje, as pessoas que trabalhavam nessa campanha me contratam para fazer por causa desse jingle do Afif. Ele deu muito certo, ele virou uma referência para a gente. Eu já achei ele na internet como referência de bom jingle, assim, coisa por acaso que eu achei. Então, eu acho, como eu falei, eu não estava em São Paulo na época, em 2010. Senador, acho que foi 2006 também, né? 2010 eu fiz pro Quercia, então foi 2006 o Afif. Mas me falaram que ele foi um sucesso. Então, se puder colocar esse. Fechou. Bacana, fechado. Combinado. Nino, cara, muito obrigado. Prazerzão ter um cara experiente e competente na produção musical das campanhas políticas para bater esse papo, poder trazer um pouco da sua experiência para aquelas pessoas que assistem a gente buscando algum tipo de conhecimento para fazer a sua própria campanha. Pessoal, é isso. Obrigado, Nino, de verdade. Valeu, Nino. Obrigado. Vontade para se despedir aí. Tá joia. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gabriel. Cara, tava com saudade de vocês. Foi uma campanha sensacional, aquela de 2016 que a gente fez junto. Saber como que a coisa funciona bem quando tem as pessoas certas na mesma campanha. Isso é muito importante. Eu acho que é legal a pessoa que está escolhendo o time dessa campanha saber, né, que as qualidades, encaixar as peças certas numa campanha é muito legal, e eu fico muito feliz de estar vendo vocês de novo, de ter recebido esse convite aí. Espero que tenha sido legal aí para vocês. Foi ótimo, viu? Obrigado aí. Manda um abraço pro Braga, que era o marqueteiro lá da campanha de 2016, que é um profissional também fantástico. Outro cara extremamente competente. Quem sabe ele vai estar aqui para contar os causos dele. Pois é uma boa. Pode deixar que eu vou falar com ele. Fechou, Nino. Valeu, obrigado. Até mais, viu? Valeu, abraço, gente. Um abraço.
São Paulo quer um homem batalhador. É 252, Afif senador. Eu sou a Afif e ele vai lutar por nós. A Afif no Senado é a nossa voz. Vamos em frente, minha gente, lado a lado, com Serra no governo e a Afif no Senado. Eu sou a Afif e ele vai lutar por nós. A Afif no Senado é a nossa voz. Vamos em frente, minha gente, lado a lado, com Geraldo presidente, com Serra no governo e a Afif no Senado. São Paulo quer um homem batalhador. É 252, Afif senador. Sim, é possível. Mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai. Vai. Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. É o Freixo. Vai ter comprometimento Com o sentimento de uma geração. vai ser com brilho nos olhos, com muita alegria e mobilização. Vai ser dizendo a verdade. Mudar a cidade tá na nossa mão. Sem aliança vendida em troca de tempo de televisão. Vai ser desse jeito. Na rua, na rede, na raça. Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50 prefeito. É o Freixo. Ribeirão é minha cidade, é mais que paixão. Te quero bem, te quero em boas mãos. Duarte Bandeira tem história, tem tradição. É gente da gente, é experiente, tem amor por Ribeirão. Nogueira é homem de palavra, Nogueira pode confiar. Nogueira prefeito, chegou a hora de mudar.